o máximo possível de frutas e verduras. Então, que eu consiga comer e, se puderem ser orgânicas, melhor. Sempre que você puder buscar uma forma mais natural daquele alimento, né? Então, se eu quero comer um molho de tomate e eu puder fazer em casa, melhor. Se puder inserir integrais, se puder inserir grãos, nozes, oleaginosas, temperos naturais, beber muita água, tomar sol, dormir adequadamente, porque não adianta nada você ter uma dieta mediterrânea se você não faz o básico do exercício, o básico do sono, o básico da hidratação. E hidratação com água. E daí a gente tem alguns alimentos que nos ajudam. Então, cacau ajuda, né? Como eu falei, as frutas oleaginosas, nozes, castanhas, avelãs, ajudam. Quando a gente fala em grão, a gente fala muito de semente, né? Então, gergelim, linhaça, chia, esses produtos todos. Aveia, um produto maravilhoso que pode ser acrescido em quase tudo. Se a gente tivesse consciência de que tudo que a gente faz diferença, tanto para o bem quanto para o mal, a gente viveria melhor. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mundo Real. Tudo bem, Vanusa? Tudo bem, e você, João? Animado com a conversa de hoje aqui. Já começou animado. Já começou fora do ar. A nossa convidada começou a se sentir intimidada aqui. Super em casa. Porque a gente começou a fazer algumas críticas a alguns temas, a forma como alguns temas foram abordados aqui na nossa conversa. Não significa que a gente não seja crítico, a gente é um pouco, né? Claro, tem que ser, né? Principalmente porque a Vanusa é jornalista, pior do que eu. Mas eu acho que você é mais crítico eu julgo do que eu. mais, né? É porque tem temas assim, nutrição, atividade física e até temas relacionados à saúde mental, à medicina, que a gente gosta de dar uns pitacos. Apesar, Gosta. Acho que todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta. De achar que sabe o que não sabe. Não tem aquela história de médico e louco, todo mundo tem um pouco? Tem um pouco, é verdade. Eu não sei o que está pesando mais para nós, se o médico ou se o louco, ainda não É como descobri. política e futebol no Brasil. Também. Um pouco também, né? Todo mundo tem uma seleção. Todo mundo é um pouco político, analista político. Analista político, cientista político também, ainda mais nos dias de hoje. Vira briga em casa também. Ai, nem fale. E esses temas temas como, por exemplo, o que a gente vai discutir hoje, também acaba virando motivo de briga. Muito, às vezes dá polêmica grande, né? Como eu tive com a nossa convidada na última conversa aqui, um pouco, né? Mas normal também, faz parte. Normal e saudável. A nossa convidada de hoje, ela vai falar sobre nutrição, mas é a nutrição oncológica. Isso. Em primeiro lugar, obrigado por ter vindo aqui, um prazer. Eu que agradeço. Acho que antes a gente falar do teu currículo, das coisas que você fez, das suas especializações, que com certeza te credenciam para falar sobre esse tema. O que é a nutrição oncológica? Então, a gente até poderia dizer, primeiro, oi para vocês, muito obrigada pelo convite. A gente até poderia dizer que a nutrição oncológica não é única, né? Hoje a gente convive com algumas formas de nutrição oncológica. Então, por muitas décadas, convivemos com a nutrição oncológica tradicional, que consistia em manter o paciente oncológico nutrido, né? Porque um dos efeitos do tratamento oncológico, da doença, é o quadro de desnutrição. Então, houve um tempo que era um complemento, digamos assim, e mantínhamos o paciente nutrido. Aí nós evoluímos e entendemos, e hoje cada vez entendemos mais, que a nutrição é parceira do tratamento, né? Existem hoje nutrientes, existem fitoquímicos, existem formas nutricionais que auxiliam no tratamento, que auxiliam no próprio mecanismo de remissão do câncer, né? E ainda trabalhamos com uma nutrição oncológica que é mais bacana ainda, que é a do meu coração, que é uma nutrição preventiva, tanto para grupos de risco ou para regiões de risco, quanto para pacientes que já foram pacientes oncológicos e que precisam de alguns cuidados específicos para evitar recidivas, né, para evitar complicações. Então, ela é muito plural, a nutrição oncológica, né? Muitas pessoas, por exemplo, trabalham com a nutrição oncológica hospitalar clássica, né, com uma suplementação, visando manutenção de peso e de funções, autonomia, enquanto outras trabalham já em outra ponta, contando, digamos assim, né, com a nutrição como um coadjuvante de tratamento. Claro. Então tem um campo muito vasto para se falar em nutrição oncológica. Agora a gente podia apresentar ela, não? Vamos apresentar? Será que a gente pulou aqui etapas? Pulamos. Pedir para se inscrever no nosso canal. É verdade. Eu gostaria muito que você nos apoiasse, você que nos segue, que nos acompanha no Instagram, nas redes sociais e também no YouTube. Se inscreva lá porque você vai receber os novos episódios, as nossas discussões, os nossos debates. Você faz a introdução e eu continuo aqui.
da nossa convidada? Ah, nossa, eu vou fazer uma introdução e você fala aí das coisas mais... mais difíceis, né? Mais difíceis, né? Essas que tem que ler, tal, tem que ir atrás. Sabe o que é? Processar. Porque eu não enxergo, daí eu não consigo ler. É o seguinte, a Adriana, eu conheci através de um amigo dentista que me disse, Vanusa, você precisa conhecer a Adriana Zadrosny. Ela escreveu até um livro e tal, não sei o quê. E você está passando por um momento como o que ela passou, que foi o câncer de mama. E ela, nutricionista, acabou quase que sendo empurrada para isso, né? Porque eu, por exemplo, busquei os serviços dela e foi fantástico. Eu nunca tive, talvez não lembre, mas eu nunca tive qualquer problema de imunidade durante o meu tratamento. Eu lembro disso. Nada, nada. Foi assim fantástico, por isso que eu considero a alimentação o nosso primeiro remédio. E a Adri é professora e etc, tal, sempre muito respeitada. Estivemos várias vezes, em vários momentos juntas, né, em palestras e tudo. E de uma propriedade muito grande, assim. Então, eu tenho um grande prazer em apresentar a Adriana para quem ainda não conhece, apresentar para vocês, João, e dizer que eu confio mesmo no taco dela. Muito obrigada, nossa, uma honra isso para mim. Nutricionista pela Faculdades Integradas Espírita e mestrado em Ciências do Movimento Humano, que tem concentração na fisiologia. Na fisiologia do exercício. Na fisiologia, isso. Se eu pudesse voltar para a faculdade, fazer um mestrado, é o que eu faria. Na área que eu tenho bacharel, inclusive. Porque, sabe, algumas coisas ficaram para trás, alguns estudos que eu gostaria de fazer. Imagino que o mestrado em Fisiologia do Exercício seja mais voltado aos testes, né? Às pesquisas, né? Sim, área de pesquisa, né? Sim, totalmente, totalmente. Acho muito legal isso. Não, você pode voltar. A minha dissertação na época até foi sobre suplementos esportivos, né? Porque eu era do segmento nutrição. Então foi muito bacana também entender um pouquinho isso foi 2005, né? Então entender a coisa da suplementação quando a informação não era tão disponível, né? Então, foi muito legal entender o que passava na cabeça dessas pessoas, o porquê, como isso se confrontava com a literatura de fato, né? Ou era um achismo. Foi muito bacana isso daí. Lá atrás, por exemplo, a creatina estava sendo experimentada coisa de 20 anos atrás, mais um pouquinho, talvez. Isso. Quando começou, e agora já se pode identificar coisas positivas da própria creatina. Muitas, e novos recursos para a creatina, né? Agora, recentemente, foi publicado um estudo falando da melhora do componente ósseo, da massa óssea de mulheres pós-menopausa, que é algo que é muito novo, porque a gente sempre associava à musculatura esquelética, né? Esse foi o ponto de partida. Hoje a gente vê doenças neurodegenerativas, outras propostas para suplementos que tradicionalmente eram só da área esportiva. Quer dizer que mulheres na menopausa podem fazer tem indicação. Evitar osteoporose, essas coisas. Inclusive, anteriormente à menopausa, né? Porque nós teríamos um efeito preventivo, um efeito protetor prévio, porque começamos a perder massa óssea com a proximidade da menopausa, né? Por uma questão hormonal. Então, o estudo foi feito entre mulheres de 50 e 59 anos e se mostrou realmente essa melhor qualidade óssea depois de 2 anos de pesquisa. Que legal. Né? E hoje a gente sabe, então, que é um suplemento que... E assim, o que é bacana, com doses menores, porque como a creatina... Né, o início do processo da creatina eram doses muito altas, aí período de repouso, era meio que uma tentativa, uma experimentação. Hoje a gente já consegue trabalhar com doses mais baixas, sem essa fase de repouso, doses contínuas. Então, tem muita coisa bacana aparecendo com suplementos. Que é uma dose mais baixa? Porque normalmente se indica, acho que 5 gramas. Esse estudo, se eu não me engano, tá? Ele trabalhou com 3 gramas de dosagem, tá? Então, e também tem a ver com isso, né? Quando você fala de mulher, você está falando de um outro componente muscular, né? O músculo esquelético é o mesmo, mas a proporção dentro do organismo muda, né? Nós sabemos, por questões hormonais, por questões próprias, né, do indivíduo, a mulher tem uma menos massa muscular. Então, e o comportamento também é um pouquinho diferente por questões hormonais depois dos 40 anos, né? Por um declínio de hormônios sexuais e por aí vai. Então, a gente pode contar com uma dose um pouquinho menor, né, em comparação, e alguns estudos levam isso em consideração. Legal. Você falou da menopausa, você falou da massa óssea, mas talvez você tenha até falado, mas talvez eu tenha perdido aqui. A massa muscular também, você fortalecendo, você também pode postergar a menopausa, não pode? Por conta do hormônio
da testosterona, talvez? Sim e não, digamos assim. O que poderia acontecer é que você, sedentário, poderia ter processos que antecipassem essa questão. Por exemplo, o excesso de gordura corporal pode antecipar menopausa, por exemplo. E a atividade física, então, por ela naturalmente trabalhar com equilíbrio de massas corporais, ou seja, menor massa gordurosa, ela poderia trazer essa menopausa para um período de mais normalidade dentro da minha programação biológica. Então, nesse sentido, né, é uma ideia de você trazer o eixo para o lugar, né? Mas a questão da menopausa tem outras variáveis que interferem, né? Que não só questões de atividade física ou de massa muscular. Vamos voltar para a oncologia. Vamos voltar para a oncologia. A Vanusa falou aqui que ela te procurou, ela teve um motivo forte para te procurar. E com certeza você teve um motivo forte para também se especializar em oncologia, em nutrição. O que te levou a isso? Então, foi a minha própria vivência num câncer de mama, né, aos 40 anos. Sem nada que justificasse aquele episódio, não do ponto de vista biológico, digamos assim, né? Se alguém me perguntasse qual era a minha fragilidade familiar, meu histórico familiar, eu diria que era cardíaco, né? Família de pai, família de mãe, e de repente eu inauguro esse assunto na família. E o que acontece? Quando você está ali no meio da tempestade, né, quando você está no meio do furacão, você começa a lançar mão dos seus próprios recursos. Como vou lidar com isso dentro do que já tenho, dentro do que já sei? E olhei para essa nutrição, que era muito pouco olhada, isso foi em 2010, né? Então, estamos falando de 13 anos. Era muito menos olhada, digamos assim. E fui entendendo que sim, havia alguma coisa que eu poderia fazer por mim mesma, né? Troquei várias ideias na época com o meu oncologista, e que me incentivava muito. Ele falava, Adriana, é ótimo, pesquisa, é tua área, né? Vamos atrás, vamos descobrir juntos. Eu lembro que teve um dia que eu cheguei com um exame maravilhoso, assim, muito bom. Ele falou assim, eu não sei o que você está fazendo, mas não para. Né? Eu sempre lembro dessa frase, e ali fui me encantando com esse universo que, mesmo sendo nutricionista já há muitos anos, eu não existia, né? Não sabia que existia. Eu tive na minha formação a nutrição oncológica tradicional, clássica. E fui entendendo aquilo, e de repente falei, puxa, esse é um mecanismo para ajudar tanta gente, né? Tem tanta gente que não sabe disso. E assim comecei, né? Uma atenção aqui, um conselho ali, de repente já era uma consulta, já era ou uma consultoria, era uma palestra, e a coisa foi aumentando, né? Essa busca foi aumentando. E desde então eu nunca mais parei de estudar a respeito disso. Então, trabalho com isso. Esse final de semana ainda dei uma aula na pós-graduação falando disso, metabolismo e estado nutricional do paciente oncológico, para entender, né, para que a gente compreenda todas as questões associadas a isso, porque não é uma visão rasa. Não, né? Não. E é interessante porque cada paciente, ele tem uma necessidade, né, específica. Não dá para você pasteurizar, digamos, a indicação, não é? Eu imagino que é assim pelo que eu observo, pelo que eu vejo. Não, totalmente, né? Cada paciente é um universo único e que não vai ser reproduzido, né? Porque nós temos, além das questões biológicas básicas, né? Gênero, idade, hereditariedade, a gente tem todos os aspectos socioemocionais, os aspectos relacionados até a crenças. Tem alguns pacientes que eu não posso fazer algumas propostas porque eles não considerariam que isso é sério. Então, por exemplo, o chá de camomila. O chá de camomila, que tradicionalmente é um tranquilizante, é um calmante, né? Hoje sabemos que existe uma substância chamada apigenina, que tem propriedades antitumorais. Né? É mesmo? É mesmo. Tem alguns pacientes que, se eu propuser chá de camomila, eles não vão me levar a sério. Então, tem muito também de quem é a pessoa com quem eu estou trabalhando. Porque a pessoa não acredita que chazinho possa ter algum efeito. Não, né? E tem até uma visão para o chá que eu acho muito bonita, que o chá é um alimento de alma, né? Porque a gente aprendeu muito cedo que um chazinho pode resolver. Mas existem pessoas que são mais resistentes a este tipo de abordagem. Então, tem pessoas que me procuram porque elas querem um suplemento. E eu sei que o que vai resolver para eles é o suplemento que eu poderia ter dado no alimento também. A apigenina você poderia dar no suplemento também. Sim, mas não precisa, né? Porque a constância do consumo, né? Então, não é uma coisa assim, eu vou usar por um mês. Não, é a constância do consumo que vai fazendo diferença. É a coisa do piano. Eu tenho uma nota, né? E essa nota produz um som que
que pode ser percebido, mas pense quantas outras notas eu tenho Sim. que no conjunto farão outra, né, produzirão outro som. E essa constância é pro bem e pro mal, né? Ah, sim, porque aí tem quantidade, tem frequência, tem volume, tem características físicas individuais, né, interação medicamentosa. Câncer é uma coisa que a gente precisa considerar qual é o tratamento. Quais os medicamentos. Exatamente, né? Quais são os medicamentos, quais são as terapias, quais são as contraindicações. Então, assim, eu tenho que ter uma boa noção do que está acontecendo com aquele paciente para finalmente me sentir segura de usar de prescrever determinado suplemento ou de insistir em determinado alimento. Olha que interessante, né? A Adriana falou que o médico dizia, ó, continua com esse negócio que tá fazendo aí, né? E a minha médica olhava meus exames e dizia assim, Vanusa, se eu não soubesse que você está fazendo quimioterapia, eu jamais diria. Uhum. Os teus resultados de exames são muito bons. Porque assim, e aí que eu tenho essa crença tão grande na alimentação, porque o natural seria ter uma baixa em várias coisas, né? Em vários daquelas marcadores, referências, marcadores e tal. E eu tinha uma qualidade, assim, né, de saúde. Eu brincava assim, mas eu sou uma pessoa saudável, eu só tô com esse câncer aí, mas logo vai embora. É bem isso, eu sou saudável, né? Um câncer se desenvolveu, mas daqui a pouco ele vai embora. Você sabe que quando eu comecei o meu próprio tratamento, tem toda aquela coisa dos crus, né? Por conta da imunidade muito baixa, então o risco de ter uma infecção, uma toxinfecção alimentar é muito grande. E eu lembro que eu comentei com o meu oncologista, eu falei assim, ai, doutor, eu não vou morrer desse câncer, mas eu vou morrer de saudade de comer sushi. E ele me falou assim, Adriana, a cada 15 dias você vai fazer um exame de sangue. Se a tua imunidade estiver ok, eu vou permitir que você coma sushi. Mas você vai naquele dia, num restaurante confiável. Né? Eu nunca parei de comer sushi. Né? E eu ia fazer o exame, assim, já com certeza absoluta de que estava bom. Então, é engraçado que tem mecanismos também emocionais que você vai fortalecendo. Claro. Você começa a ter certeza que está dando certo. E quando você... Né, o primeiro exame deu certo. O segundo deu certo. Puxa, eu tô no caminho. E quando você se sente no caminho... Gente, é um coadjuvante tão grande do tratamento, é um pedaço tão grande, que aí ninguém segura. E a gente se sente tão forte, poderosa, sabe, João? E dá muita esperança também para quem está vivendo câncer, não digo só diretamente, mas indiretamente também. Nós três aqui, eu indiretamente vivi também o trauma... Claro. Até hoje, do meu pai, e eu me lembro que na época o que a gente fazia? O que ele tem que comer? Alimentação. Daí vinham médicos e falavam, não, a gente ouviu aqui, né? Médicos que falam da questão genética, da influência, da questão hereditária, que não tem muita coisa que se possa fazer, mas nós ouvimos também de médicos aqui que o atendimento padrão ouro, né? Que trabalha de pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto, que infelizmente o serviço público não tem como atender, conseguiram sobreviver muito mais tempo e com qualidade de vida. E sem a cirurgia, né? Que hoje você faz essa opção, né? De ter um outro estilo de vida, com um atendimento melhor e conseguiram viver mais, né? Se fala, por exemplo, no câncer de pâncreas, se fala... em 3 anos e meio a média, mas pessoas que conseguiram ter essa assistência, vamos dizer, conseguiram chegar a 7 anos e tem gente que até já passou disso, né? A gente fala, né, da cauda direita da curva, né? Sim. Então, quem são essas pessoas, né, que fugiram da média e que sobreviveram e foram lá para frente, né? E essa linha não zera, ela, né, mantém ali quem são essas pessoas. Agora, quando a gente fala da genética, do câncer, eu até quero fazer uma colocação. Às vezes a gente põe peso demais na história da genética, da hereditariedade. Eu digo assim, que você ter uma tendência genética, você ter um histórico na família, é meio assim, queimar a largada, né? Você está, digamos assim, mais vulnerável que o restante da população. Mas a hereditariedade sozinha, ela não faz. Não determina, ela né? não determina. Ali tem toda a questão do que você faz com a sua vida. Né, do que você faz na sua vida em termos de alimentação, de exercício, de estresse, de várias outras situações. Eu costumo dizer assim, ó, todo mundo, digamos que tivesse um telhado de vidro. Aí, mas na minha casinha, eu fico jogando a pedra no meu telhado toda hora, todos os dias. E você, de vez em quando. Então, eu tô uma pedrinha, não faço exercício. Outra pedrinha, aumentei muito o peso corporal. Outra pedrinha, eu como qualquer coisa industrializada, não como fruta, não como verdura, não como grãos, não como integrais, sou aquela pessoa toda errada, tal.
qual é a casinha que tem mais chance de ter uma rachadura? E na questão da genética, é como se o teu vidro fosse levemente mais fino. Exatamente. Levemente mais fino. Não por isso, necessariamente, ele quebraria. Vocês tiveram já, né? Eu não tive. Graças a minha a irmã Deus. também não. A gente tá toda hora, como meu pai teve, toda hora, tô com uma dorzinha aqui, será que é? Tô sentindo uma bolinha ali, será que é? E exame, às vezes de maneira até desnecessária. E procurando alternativas para não ter, né? Para que não aconteça com Diminuindo a gente o que os aconteceu com riscos. ele. Sim. Alimentação é uma delas. Você falou de prevenção. Sim. E tem muita discussão, né? Não coma isso que isso é cancerígeno, né? Como é que a gente pode, assim, de maneira mais simples, eu sei que cada um tem um planejamento de vida, um estilo de vida, um tipo de alimentação, poder gostos, aquisitivo também. poder aquisitivo, mas como é que você pode, assim, de maneira mais geral, orientar uma pessoa a evitar o quê para ter câncer na sua alimentação? Eu vou te dizer uma coisa que é muito simples. É comer comida de verdade. Comer comida de verdade. Descasque ao invés de desembalar, né? Busque temperos naturais, busque o mínimo de industrializado possível, o máximo de integrais possível, né? Tem um estudo que mostra que para câncer de mama, esse estudo, os refinados causam o câncer, né? Eles são fatores de risco para desenvolvimento de câncer, ao passo que os integrais são protetores. Eles não são neutros, eles não são aqueles que... Não, tudo bem. Eles protegem, né? Porque a gente sabe hoje que as fibras são protetoras. Agora, tem que saber que integral é esse, né? Porque Sim. tem muito falso integral, né? Sim, tem. A legislação tem tomado um cuidado com isso, em termos de rótulos, né? Então, hoje no Brasil é bem complicado você conseguir lançar um produto integral que não seja de fato integral, né? Porque existem doses mínimas de fibras, de um percentual mínimo na produção. Mas sim, pode acontecer, né? Mas em linhas gerais é essa coisa assim, quanto menos eu colocar de industrializado, quanto mais frutas e verduras eu tiver na minha alimentação, quando eu começo a colocar, por exemplo, tem alguns alimentos que têm uma função anticâncer naturalmente. Então, vamos lá, todo mundo sabe do licopeno para o câncer de próstata, né? O licopeno é o pigmento vermelho, né? Então, eu tenho na melancia, eu tenho no tomate, eu tenho no pimentão. Vários estudos comprovam que esse uso crônico, esse uso ao longo da vida, vão conferindo proteção. E uma proteção que se mantém. Uma proteção que permanece, digamos assim, jogando a favor daquele organismo, né? Um anticâncer, assim, que é quase que universal. O brócolis. O brócolis tem sulforafano, isocicianatos, que são compostos que impedem, além da carcinogênese em si, metástase, angiogênese, que é a formação do vaso sanguíneo para o tumor, né? Ele estimula vias imunológicas, estimula algumas coisas metabólicas que são protetoras. E qual a frequência? É diária? Se fosse possível, seria indicação. Como se fosse um remédio. Como se fosse um remédio. Falando nisso, e se você pegasse os nutrientes que existem no tomate ou no brócolis e suplementasse? Tá, ótima pergunta. Sempre me fazem essa pergunta. Assim, ó, alguns produtos funcionam assim e alguns não. O que a gente observa? Que a gente precisa da teia do alimento. Do processo, né? O processo. O alimento em si, ele não tem só o licopeno, ele tem o licopeno ligado com outra coisa, numa proteína, numa base estável, assim, com um tanto de água. Então, aquilo é um universo inteiro, né? Aquilo é uma engenharia inteira. Então, não é tudo que você isola que vai dar esse resultado. O licopeno é um exemplo. É o conjunto, né? É o conjunto. Sequência, né? É como a yoga, né? Você consegue alcançar uma flexibilidade maior por conta da sequência de movimentos. Sim. Se você for só naquela postura, vamos dizer, para liberar uma área específica do teu corpo, você não vai conseguir. Então, você precisa fazer a sequência, começar devagar, mexer outros músculos, outros grupos, para daí chegar no teu objetivo. Sei que eu estou viajando aqui um pouco. Não, mas é legal, é um bom super legal. A comparação com a mastigação, o líquido que solta, enfim, essas coisas. E uma coisa que você falou do yoga, que eu acho bacana a gente transportar para alimentação, é o seguinte: quando você está fazendo yoga, você tem que saber para quê. Né? Eu quero fazer tal movimento. Por quê? Porque ele é bonito? Porque ele é plástico? Porque... Não! Porque eu tenho toda uma filosofia, um efeito que eu vou conseguir através disso, né? Eu digo a mesma coisa da alimentação. Uma coisa é eu falar assim, olha, eu gostaria que você comesse brócolis todo dia.
Isso é uma informação. Agora, quando eu conto, né? Quando eu explico, quando eu mostro estudos, mostro resultados, né? Olha aqui o que você está ganhando com isso, né? Eu digo, é mais do que a informação, é o convencimento. Porque informação é uma coisa muito disseminada. Você abre o teu Google lá e vai aparecer. Agora, quando você se convence de algo, aí a gente está falando de outra coisa. Fácil. E uma colocação tua, Vanusa, que eu acho bacana, poder aquisitivo. É uma refeição muito barata. Gente, é muito... Primeiro porque a gente quer a sazonalidade, né? Eu não quero que compre brócolis quando não for época de brócolis, digamos assim, porque tem substitutos, né? E ela é muito barata, né? É o arroz, é o feijão, os legumes, vegetais, frutas, que acabam sendo muito mais baratos que outras opções. É mais barato comprar salgadinho e sair comendo um hambúrguer, né? Mais fácil, mais rápido. Por isso que a gente falou outro dia aqui. Não dá pra comer quando tá com fome. Não. Porque daí você pega a primeira coisa que você vê na frente. E quer comer rápido, engole aquilo, nem sente o gosto. E daí a gula já quer mais. Também não dá para comer só por prazer. Senão você vai começar a comer só aquilo que realmente você acha delicioso, né? E a gente tem que comer por saber a função do alimento. Sim, né? e a questão de só pro prazer também é relativa, porque a gente pode ter muito prazer Com certeza. em alimentos que você insistiu, que você assumiu, que você tentou, né? Quer ver? Salada. Salada. Tem alguém aqui que diz que ninguém gosta de comer salada. Eu amo salada. Eu tenho água na boca. Eu amo salada. Salada com muita frequência é a minha escolha. Mas a salada, o alface, por exemplo, você tem prazer em comer um alface puro assim? Tenho. Sério? Desculpa. Não, eu gosto de tempero, mas de qualquer maneira eu gosto muito. Eu como Eu tenho que aprender praticamente a gostar. tudo. Não, eu vou me dedicar, porque eu tenho que aprender a gostar. Eu sinto, ó, se você, ó, Eu sofro muito, eu como muito. Eu cortei a carne vermelha hoje e como frutas, legumes, mas eu me forço. Eu vou confessar aqui, eu me forço. Eu penso, por exemplo, em comer rúcula, me dá água na boca. Eu Não sei é como mentira. é. Aham. Eu sei Ele como não é. acredita. É que daí, né, tem toda uma história do indivíduo. A gente tem a tal da Claro. identidade Eu alimentar, associo. né? Não, e a gente tem a nossa identidade alimentar que foi Aham. formada lá atrás. Ao O longo que, das o nossas que vidas, tinha né? na minha casa, qual era a reação a esse alimento, né? Em que contexto ele estava inserido, e assim vem, né? Então, quando a gente fala do prazer do alimento, tem muito disso, né? Ah, estava inserido num momento feliz, num momento alegre, num momento festivo, numa comemoração, né? Então, Não, eu fui obrigado a comer salada. Ó, pronto. Quando eu era criança. pronto. É verdade. E fui vomitar no banheiro, assim. Aham. Uma coisa forçada. Mas Isso assim, talvez tenha me existem traumatizado. situações em que a pessoa não consegue mesmo. Ah, eu não estou É uma questão de desprezando paladar isso. também. Não. Gente, Não, mas como hoje tudo, eu como né? numa boa, assim, mas não é uma coisa assim que eu acho... Ah, que delícia comer salada. Eu rio de quem fala isso. Eu não acredito. Não, mas acredite. Eu acredito no tempero. No Então, tempero da salada. o tempero é maravilhoso, mas você também não come carne crua sem o sal. Por Agora, exemplo. deixa eu não falar come uma carne. coisa. Carne, você come. Já que você falou de tempero, gente, se tem uma coisa que é poderosa na nutrição de câncer, é tempero. Gente, é muito... Na proteção? Na Que proteção. tipo de tempero? Todos os naturais, tá? Orégano também é fonte de apigenina, né? Como o chá de camomila, eles se parecem, mas se você for estudar hortelã, manjericão, tomilho, Alecrim. salsa, né? Salsa é fonte também de apigenina, mas de outros produtos. Alecrim, alho, cebola. Todos eles conferem proteção ou a tipos específicos. Então eu tenho que contar, né? Ah, Porque você fez a tortinha, né? a tortinha não, aquele molinho parece um pesto. Ah, parece o pesto, isso. Bom, ela me ensinou um molinho poderoso, né? Que você mistura todos os verdinhos que você tiver naturais, fresquinhos. E desde então, nunca mais faltou tempero na minha horta. Com alho, cebola, um pouco de azeite, às vezes um pouquinho de água e até um pouquinho de sal. Bate tudo no liquidificador. Aí depois você usa, ou mistura no teu prato na comida, ou usa para temperar tua salada, né? E eu comecei a servir como canapézinho, assim. Ah, em cima do tomatinho, colocava um queijinho. Bom, pra você ter uma ideia, eu tive que fazer isso até pra televisão. Olha só. Foram na minha casa pra eu dar receita. Eu falei, posso dar receita? Pode. A gente não sabe onde a nossa influência termina, né? Acho tão bonito. Eu fico pensando quantas pessoas assistiram isso, incorporaram, né? E que eu nunca vou conhecer essas pessoas. E super fortalecedor. Agora você Nossa. continua aí que você tava falando que eu interrompi. Não, então tem até estudos que mostram, por exemplo, ratos com leucemia, e eles são, então, tudo bem controladinho, né? Então, o grupo de controle, o grupo que usa a medicação e o grupo que usa uma ração
suplementada com vários temperos. O resultado que eles têm é assustador, porque eles têm praticamente a mesma reação de remissão que o medicamento trouxe. Porém, eles estão muito mais nutridos, muito melhor do ponto de vista imunológico, muito mais felizes e muito mais ativos. Então, quer dizer... Protegidos. E a gente está falando de leucemia. Né? O que acontece é que a gente está usando muito tempero industrializado, né? Muita coisa sintética, e a gente está perdendo isso. Mas eu moro no apartamento, eu tenho uma sacadinha de temperos e lanço mão disso todo dia. E a coisa do convencimento, né? Porque a salsa é um tempero muito específico do câncer de mama, muito. Então, na época do meu tratamento, eu odeio salsa. É mesmo? Odeio salsa, odeio. Todas as minhas forças, né? Então, no tempo do tratamento, quando eu li aquilo, eu falei, bom, e agora, né? Agora, Adriana, você tem que ser forte, né? Vamos lá. E eu bati o tal do suco com salsa. Bom, tô aqui, né? 3 anos depois, tô aqui, então, né? Não para que alguma coisa tá dando certo. Mas é um pouco essa coisa da consciência, é bem legal. Eu falava com uma professora de yoga outro dia, ela me dizia o seguinte, sobre uma limitação física que um aluno tinha, você tem que marcar uma reunião com o teu glúteo. Essa questão de consciência, né? E tem um efeito muito forte quando você trata um alimento com assim, os seus benefícios, né? Os benefícios trazidos pelo alimento. Você traz isso, você come aquilo com gosto, né? Sim. E é como se fosse um esforço físico também numa atividade física. Sim. Aquilo lá não é uma maravilha, não é uma delícia, não é? Você está fazendo um esforço. Então, a alimentação também é esforço, não é só satisfação. Porque a gente é educado... Né? A cultura é do quê? Do prazer da comida. O prazer é aquele queijo derretido daquela rede de pizzas mundiais que você vê na televisão, que você fala, eu quero comer essa pizza. A imagem também é muito sedutora, né? Sim. Essas imagens. Mas a sedução teria que ser neste sentido, né? No sentido de que, olha, você comeu isso aqui vai combater as células cancerígenas, não sei. E aí que tá a grande pergunta, por que a gente não sabe disso? Quem ganha dinheiro com isso? Você não patenteia um brócolis, você não patenteia um hortelã, não é? Claro. Então, assim, tem muito assim, quem ganha dinheiro com uma alimentação saudável? Mas por que não? Eu também, eu vejo aí um mercado novo surgindo, porque esse mercado que vende o não saudável, que ganha muito dinheiro com isso, eles começaram a vender produtos semelhantes, com uma embalagem diferente e com um direcionamento também voltado à saúde, ao bem-estar. Não, você come isso aqui que não é tão ruim, não vai te fazer tão mal, mas é do mesmo jeito porque está industrializado. Conservante e tudo. Por que não, né, um mercado novo que venha realmente do natural e que as pessoas possam se unir? Claro que não tem não consegue produzir em mesma escala, mas existe um potencial de mercado aí aberto, né, que com a consciência do consumidor pode oferecer vantagens. Inclusive é essa onda que a gente tem visto, né? Os orgânicos, eles têm aumentado significativamente nos lares brasileiros, né? E por que isso acontece? Porque se você for pensar, o orgânico não é tão bonitinho, ele não dura tanto, ele é mais caro, né? Então, se fosse pela lógica, não seria uma procura. Por que as pessoas estão procurando? Porque elas compreenderam. Elas compreenderam que tem alguma coisa de errado nesse tanto de agrotóxico que se usa no país. O movimento já está quase tem uma onda ali, tem uma onda que deve estourar, assim, mudando algumas... Eu tenho percebido isso em relação aos pães, por exemplo, as massas. Sim, os fermentados mais naturais. As pessoas já estão começando a buscar isso. Tem gente que já não come massa de pizza, falando em pizza, massa de pizza de farinha de trigo, mas come a de brócoli. E tem o mesmo prazer, come com queijo, ok. Muda muito pouco. A verdade é essa. Massa integral, por exemplo, do macarrão e a muito pouco. Antigamente eu acho que tinha mais um gosto diferente. Hoje não. Hoje já tá mais tranquilo. E assim também não é a ferro e fogo, né? Então eu nunca mais vou comer isso, nunca mais farei isso. Não. É o dia a dia, né? É aquela coisa, para cada liberação dietética, você teve 5, 6, 7 dias que foram muito legais. São as pedrinhas, exatamente, diminui a pedrinha, diminui o impacto da pedrinha, né? O telhado começa a ficar mais resistente, tem tudo isso. Tem tudo isso. Eu percebo, assim, que na minha casa, eu nunca usei temperos prontos, por exemplo, na minha casa. Porque eu sempre achei aquilo devia ser uma coisa esquisita. E eu não gosto do gosto. Acho que tudo fica com o mesmo gosto. Esquisitíssimo mesmo. Eu mesmo, desde que comecei a morar sozinha, nunca usei. E aí, em casa,
depois do câncer, vinha aquela tiração de sarro. Já sei, mãe, isso dá câncer. Eu dizia assim, o quê? Você comprou isso? Já sei, mãe, isso dá câncer. Enfim, mas hoje, meu filho mais novo, por exemplo, ele gosta de cozinhar. De vez em quando ele vai para a cozinha. E aí ele ataca os meus temperos saudáveis. Tempero eu acho maravilhoso. Entende? E o menino, que quando era pequenininho, não podia ter uma folhinha verde. Não por falta de exemplo em casa. Eu acho que é, sabe, criança que come na escola, porque ficavam os 2 períodos e tal. E aí ele não podia ver um verdinho no prato. E hoje ele monta prato de salada, ele prepara salada, faz molho de salada, prepara os pratos com alimentos, com temperos naturais. Eu penso assim, puxa, numa coisa eu acertei. Assim. Não, e é a tal da história, a gente tem os co-sobreviventes e tem os co-aprendizes, né? Tem aqueles que sobreviveram conosco a essa batalha e tem aqueles que aprenderam conosco. E isso é tão bacana, eu acho tão, né? Você amplia a informação, você amplia a possibilidade dela chegar a mais pessoas. Você se especializou também nessa área de nutrição infantil, né? Isso, na verdade, assim, a nutrição infantil, ela caiu meio de paraquedas na minha vida, né? Muito antes do câncer, eu era professora, sempre gostei muito da área de fisiologia humana, era nutricionista, e eu fui substituir uma professora de nutrição materno-infantil que ia ter nenê. Né? Então era uma coisa assim de um período e era uma nutrição muito básica, muito, né, nutrição na gestação, aquela coisa que é muito tranquilo para quem é da área lidar. Pronto, me apaixonei também, né? Me apaixonei também. E por muitos anos trabalhei com a nutrição infantil, materno-infantil mais propriamente, até gosto mais da nutrição da gestação, assim, me empolga mais, digamos assim. E é um outro segmento que é tão bonito, porque é o único momento que você faz educação nutricional. Né? Porque todo o resto da população você reeduca, né? Você conserta, você reforma. E ali não, você faz educação nutricional verdadeira. Você reeduca a mãe, mas a mãe transfere ali para o filho. Não, e você educa o filho mesmo. Quando você faz uma proposta, por exemplo, de introdução de alimentação, né, pós-amamentação, ou conjunto com a amamentação, você está contando para essa mãe, para essa criança, você está estimulando um paladar, uma janela de aprendizado de paladar, que em algum momento vai se fechar. E o que você não fez ali, você não fez. E é uma delícia ver criança comendo, né? Tem uma menininha na internet, eu não lembro o nome, se é Juju, mas eu sei quem ela come brócolis, aquela bem pequenininha, ela come o brócolis assim, aí os pais ficam fazendo desafio. Vamos ver se a gente conhece bem o teu paladar, né? O que você mais gosta. Então a mãe mostra a plaquinha e o pai pergunta para ela, qual que é a tua fruta predileta? Daí a mãe coloca lá melancia. Só que naquela semana é manga. Manga, papai. Mas não era melancia. Não, é manga. É manga, aprendi a gostar de outra coisa. Ela tá variando o paladarzinho dela. Ela pega o brócolizinho e come com a mãozinha, coisa mais linda. Essas janelas de aprendizado, assim, de nutrição, a gente tem que aprender a lançar mão disso. Tanto que existe uma técnica de introdução, né, de alimentação complementar, que não é a tradicional papinha, né? A criança, né, é o tal do BLW. Então, a própria criança escolhe. E todas as crianças nessa fase, dos 6 meses, 8 meses, elas adoram brócolis. E é um alimento que depois vai ser rejeitado. Se você for ver, brócolis aproveita é amargo. Agora, né? Brócolis né? Mas elas amam, tem a coisa lúdica, que parece uma arvorezinha e tal. E eles comem. Então, eu falo, é a hora de aproveitar. Porque à medida que elas se familiarizam com aquilo, ela não vai mais perder. Agora, tenta dar com 3 anos. Ah, não, vou dar brócolis. Gente, esqueça. Mas vai levar muito tempo. Me entristecia. Meu filho comia brócolis quando era pequenininho e depois passou a não comer nunca mais. Hoje come, né? Hoje come. Mas será que não é o caso de levar para dentro da escola isso? Ou a escola já é um ambiente que é pesado porque ele sabe que está ali obrigado e tal, daí você vai levar uma alimentação adequada para dentro da sala de aula, para mostrar realmente os alimentos, o que faz bem, o que faz mal, o que acontece com ele se ele ficar comendo aquilo que faz mal. Eu acho que tem isso, não tem? Tem, mas não tem como deveria ter. A gente aprende muita coisa na escola que a gente não vai usar para a vida e a gente deixa de aprender... E a gente deixa de aprender noções que são tão importantes em fases muito precoces, né, mesmo? Então, assim, é o que eu digo, tem, mas não tem. Entende? Não é feito como deveria ser. Eu acho que, por exemplo, no caso do meu filho, usando aqui, é o coleguinha que acaba influenciando. Muito, não demais. como verdinho. Sim. Então também daí ele chegou com essa frase, não como verdinho. Sim, tem os dois lados, né? Tem crianças que comem super bem na escola e vão para casa e não comem. Porque lá tem o social, a colega come, a professora come.
Tem também, claro, o contrário. Mas, assim, em linhas gerais, o que a gente vê é que a interação social conta muito. Então, se ele se relacionar com alguém que não come nada, a chance de não comer nada aumenta bastante. Isso em relação a tudo, né? Em relação à bebida alcoólica também, na adolescência. O meu filho, quando entrou na adolescência, ele queria levar um lanche mais nutritivo. Ele queria levar um lanche mais nutritivo e tal. Aí, um dia eu cozinhei um ovo para ele levar. Gente, o bullying que esse menino sofreu... Foi assim, ele chegou em casa abatido, não vai dar certo, não vai dar certo. Daí eu conversei com a professora, que por acaso eu tinha um contato fora de sala de aula. Falei, olha, aconteceu isso. Eu achei genial a sacada dela, porque ela falou assim, amanhã você mande ovo. E ela levou ovo. Ela levou um ovo cozido. E ela chegou e falou assim, Enzo, eu fiquei com tanta vontade ontem que hoje eu trouxe meu ovo cozido. Aí a professora falou, né? Sim. Mas e daí? Como é que você convenceu ele? Você falou que a professora ia levar? Não, eu falei assim que a professora disse que isso é uma grande besteira, porque a gente sempre conversou muito, né? Que a professora disse que é uma grande besteira, que hoje eles riram, mas eles vão se acostumar com isso e que você não desista, que você que tá certo, é uma alimentação muito melhor do que levar salgadinho. Então, assim, conversei explicando que ele não estava errado, que não tinha problema naquilo. Falei, amanhã você vai levar de novo. E daí ele chegou contando, mãe, você não vai acreditar, a prof ficou com vontade. Ah, que então bacana. Foi tão bacana. Eu fico pensando, depois disso, muita gente deve ter levado o ovo e o ovo normalizou. E eu fico pensando como a gente é bobo, às vezes, por falta de informação. Eu mandava na lancheirinha do meu filho pão bisnaguinha industrializado, né? Com um requeijãozinho que ele gostava. E comprava milhões daqueles suquinhos de caixinha, porque eu achava que era suco saudável de fruta. E mandava. Depois é que, claro, daí você aprende a ler o rótulo. Olha, eu não era uma pessoa não informada. Eu trabalhava em veículo, jornalista e tal. Mas não tinha esse... Depois um dia, não sei aonde, eu li que aquilo nem fruta tinha. Não. Eu falei, meu Deus, eu intoxiquei meus filhos desse... O meu filho mais novo teve uma época que ele falava, eu quero o de caixinha, aquele que é não saudável mesmo, sabe? Ele pedia assim, né, lá em casa, pega aquele de caixinha, o não saudável, tá bom? Era desse jeito. É bem dizer, eu tenho uma ex-aluna que hoje é nutricionista, que eu morro de rir, que ela conta que o filho falava assim, mãe, hoje vai ter arroz integral ou do bom? Né? Porque tem dessa. Mas criança é outro público, né? A gente tem, e mais do que lidar com a mãe, acho que a gente tem que lidar com a criança. Eu sempre conversei muito com os meus clientinhos, com os meus pacientinhos, sempre, né, troquei muita ideia do que eles ganhavam com aquilo. E esse é o primeiro passo para a prevenção de qualquer doença. Sim, é a prevenção ter um corpo primaríssima, firme, resistente, né? Seja para uma contaminação viral, por exemplo, se você está com o teu corpo resistente, você vai enfrentar muito melhor. Sim. É a mesma coisa para um câncer, uma outra doença. Se teu corpo está fortalecido, você tem mais chances, né? E nós vivemos tempos oncológicos, tempos carcinogênicos. Nós vivemos este tempo. Então, se a gente não tiver a consciência de que nós precisamos estar... nós temos que ter uma precaução extra, um controle extra do que estamos fazendo em nossa vida, a gente vai sucumbir. É por isso que a doença só cresce. Porque ela está achando... Espaço. Ela está achando espaço. E nós não chegamos ainda no auge da curva. Vai acontecer. Vai acontecer o auge e vai acontecer o declínio. E a pesquisa, a mudança de vida, uma nova cultura, ela leva tempo para a gente poder enxergar os resultados, as conquistas. E é por isso que a gente vê também tantas localidades que não têm histórico de câncer, né? Tem outros problemas. Então, você vê a Índia, por exemplo, né? A Índia tem um histórico de doença infecto-contagiosa que é gigantesco. As pessoas morrem jovens por processos relacionados à higiene, condições básicas de higiene. Mas elas não têm câncer. Eu li uma vez que na Índia... eles têm 50% menos casos de câncer de próstata do que, por exemplo, nos Estados Unidos. 50% é muito. Tudo bem, a população é enorme, mas é proporcional. Daí, então, quando a gente vê uma localidade assim, vamos olhar para o que está acontecendo ali, tá? Então, o que está acontecendo ali? Primeiro, o consumo de carne, que não existe. Baixíssimo. Aí, você vê as especiarias. Cúrcuma, cravo, canela, gengibre, né? As especiarias estão lá. A cúrcuma é muito eficiente, a cúrcuma é solidificadíssimo, não tem mais controvérsia. A cúrcuma é uma coisa fantástica. Nossa, você acha? Põe curry, né? O curry com pimenta. Com canela. O curry já é uma mistura. Já é a mistura com a pimenta que potencializa, né? Que a pimenta tem a piperina. Mas você misturar a cúrcuma, eu faço isso de manhã, cúrcuma com leite vegetal,
Daí eu coloco canela e tal, até que fica... Mas a cúrcuma também já tem a forma suplementar, né? É para enganar pela cor, na verdade. A cápsula oleosa de cúrcuma já existe, né? E esse suplemento funciona, porque tudo que é estável em gordura tende a funcionar, né? E aí você vai olhar, tem uma outra coisa que é bacana, que é a questão do estresse. Eles têm o momento do recolhimento, eles têm o momento da oração ou da devoção, né? Assim como a dieta, quando a gente vai ver ali os países do Mediterrâneo, além de ter um consumo, assim, ostensivo de peixes e de oleaginosas e temperos e tudo isso, o que eles têm? Eles têm a sesta, eles descansam depois do almoço, eles se locomovem de bicicleta, caminham. Eles tomam sol. É o estilo de vida. E daí ali não tem. Ali você vai ver... isso também de um neuro, né, fazendo uma discussão sobre a alimentação também, desses países que são aqui, que é selo azul, como é que chama? Mediterrâneo. Eles têm um termo, esses países, essas regiões, né, do Japão, algumas regiões também, Califórnia tem também. Sim. E ele falava sobre isso, exatamente, que na verdade, não é só a alimentação, né? É o estilo de vida, é o conjunto. O sol, por exemplo, né? O sol, a gente sabe o declínio que nós estamos tendo em parâmetros de vitamina D. A vitamina D, ela não tem mais sido encarada como uma vitamina, e sim como um hormônio, né? E dentro dos hormônios, ele tem seus fatores de ativação. Então, assim, esse pouquíssimo sol, o que a pandemia fez conosco em termos de níveis de vitamina D, foi terrível, né? Assustador, né? E não tomamos sol, ou menos do que deveríamos. E quem mora numa cidade como Curitiba, Sim, por exemplo... Não toma nunca. Meu Deus. E aí é que tá. Porque o que a gente pode também, fazer? né? O que a gente poderia fazer? É a questão da conscientização. Você não precisa se expor ao sol de biquíni, não é isso. Você põe as palmas das mãos na janela. O rosto, né? Na hora do almoço. Os braços, né? A planta do pé, que são regiões que... planta do pé. Sabe assim, você põe uma poltrona e põe o pezinho assim, 10, 15 minutos. Sabe? É aquela que a gente faz com bebê. A gente não põe bebê 10, 15 minutos no horário. Claro. Mas eu digo assim, a gente não incorpora isso. A gente, né? A questão que momento que você vai conseguir isso num cotidiano enlouquecido, né? A gente realmente não tem. É consciência. Exatamente. Aí é a pergunta, né? Mas eu tô cuidando do quê? E descuidando do quê? Me falta alguma coisa aqui, né? Deixa eu te perguntar, eu queria falar um pouquinho sobre o sono. Você falou da epigenina. A epigenina, E alguns especialistas aí que eu tenho acompanhado, neurobiólogos, eles têm dado algumas orientações, recomendações em cima da epigenina, do inositol e do magnésio, é isso? Sim. Para ajudar o sono. Sim. Porque o sono é um problema. O sono tem sido um problema muito grande. Se a gente for olhar a história, né, os milhares de anos em que o homem existe, nós só tivemos luz no período noturno nos últimos 100. Né? E a nossa genética não mudou nos últimos 100. Eu tenho a mesma genética que meu tataravô tinha. Né? E ele anoitecia, era escuro. Ele tinha luz, né, de velas, mas ele se recolhia. E isso libera toda uma cascata de hormônios no organismo, que são, em última instância, hormônios de reparo, né, hormônios de reorganização corporal. O que está acontecendo com a gente? Não tem mais dia e noite do ponto de vista da luminosidade. Inclusive, nos últimos 15, a gente está falando de smartphone, né? Que a gente vai para a cama com o smartphone e aquela luz ali acontecendo. Então, tudo isso prejudicou muito do ponto de vista hormonal. Sim. Nós temos dificuldade de conciliar o sono e nós temos dificuldade de um sono profundo. E isso é gênese de uma série de doenças, não só câncer, doenças neurodegenerativas em geral, todas essas doenças que nascem de um estilo de vida prejudicado. Então, assim, hoje, proteger sono, cuidar de sono, pensar no sono. Pensar no sono. Você pensa no sono não é na hora de dormir, é durante o dia. Exatamente. Na hora que você acorda, como é que eu vou dormir hoje à noite? Exatamente, assim, já começar a escurecer a casa num período, né, tranquilizar o ambiente, né, a tal da higiene do sono, porque a falta de sono tem nos adoecido. Nitidamente, tanto que a melatonina, digamos a concentrada, né, a melatonina exógena, tem sido usada para pacientes oncológicos, porque quanto mais profundo o sono, melhor a condição orgânica em termos de proteção anticâncer. Pois é, a melatonina dizem que é um indutor, né, do sono. Só que, por exemplo, se eu tomar antes de ir para a cama, o meu problema não é que eu não vá pegar no sono. Você acorda depois.
Então, o problema é que eu fico com sono muito tempo depois que eu acordo. Depois você acorda. Tá. É um baque para você. Teria que entender essa dosagem que você está usando, talvez estar melhor hidratada, né? Porque você precisa eliminar isso. Mais cedo. Talvez. Eu fiz o teste. Tomando às 6 da tarde não me dá isso. E não interfere, por exemplo. Eu não vou ficar com sono logo em seguida. No momento em que eu for dormir, aí aquilo até funciona. Mas se eu tomar às 10 da noite ou às 11, por exemplo, que é o horário que eu costumo ir dormir, no dia seguinte de manhã eu tô acabada. Assim, só um parênteses, né? Eu não prescrevo melatonina, né? Porque não é da minha alçada. Mas já que a gente tá falando de sono, a gente tem observado resultados, né? Inclusive, tem sido preconizado que melatonina seja usada em pacientes oncológicos, justamente por um repouso que seja mais reparador, um sono que seja mais adequado. Sono é uma coisa que privilegio muito, muito. Eu parei de dar aula à noite, porque eu chegava muito agitada das aulas noturnas, conciliava o sono meia-noite, né? Daí quem tem criança, sabe, no outro dia 6 horas tá de pé. Então, assim, hoje na minha casa, nós dormimos 9h30. Isso é ótimo. É essa a regra, Seria né? o ideal, né? Seria o ideal. Eu fico observando, lembra que a gente falou de observar o sol e os animais? Eu comecei a observar meu cachorro em relação ao sono. Escureceu, ele quer dormir. Ele fica irritado, porque ele fica muito junto comigo. Se eu tô num ambiente claro, ele não para quieto. Ele fica do meu lado, ele vai para baixo da mesinha da sala. Ou se eu estiver assistindo TV, ele tenta colocar a carinha embaixo da almofada. Entendeu? Porque ele já percebeu que é hora de dormir. E aí, quando o dia vai amanhecendo, é o contrário. Sim. Né? Então, eu comecei a observar. Puxa, se ele tá assim, é porque era para... É o horário. Nós temos, né, no nosso sistema nervoso uma região que é especializada em captar essa luminosidade azulada, né? Que é a luminosidade do dia. Por isso que a gente tem luz âmbar no celular, porque a luminosidade azulada já se comprovou que ela induz ao despertar, né? E que não é bacana. Então, quando nós respeitamos isso, esse mecanismo fica muito apurado, ele fica muito sensível. E a gente começa naturalmente a entrar num processo de dormir mais cedo, de despertar quando o dia começa. Você dorme cedo, né, João? O problema de dormir cedo, meu caso, por exemplo, eu durmo cedo, mas daí quando chega 1h da manhã, meia-noite, eu durmo às 10. 1h da manhã, meia-noite, pam. Sério? E daí eu tenho que dar uma volta, tal, levanto, desço, daí eu como besteira. Esse é o problema de acordar à noite. E isso para mim é E é uma coisa bacana cuidar da última refeição noturna, né? A última refeição noturna, ela tem que ser suficiente para te manter alimentado. Pois é. Né? Porque também, a fome nos faz despertar. Mas aí me falaram desse suplemento aqui do Miocitol, que ele ajuda essas pessoas a manter o sono durante toda a noite. Não sei se isso procede ou não. De novo, né? Existem pessoas. Teria que descobrir por que você acorda, qual é o estímulo principal, porque às vezes a pessoa acorda porque ela, por exemplo, não está suficientemente hidratada. E isso o organismo vê como uma emergência. Então você pode até não acordar com a sensação de sede, mas houve ali um mecanismo biológico, bioquímico, que sinalizou que tem alguma coisa errada. Temperatura do quarto, né? Muito quente, muito frio, estar bem alimentado, não estar bem alimentado. Ele baixa a temperatura na hora que você vai dormir, né? Sim, baixa. Assim como aumenta quando você acorda. Sim, exatamente. Eu li outro dia que quem dorme de meia, que foi uma pesquisa e tal, só não vi se a fonte é segura, mas que quem dorme com meias tende a dormir melhor. Sim, o pé aquecido, né? Porque a gente dorme muito mal com o pé. Tem pessoas que nem conseguem dormir com o pé gelado. É um dos mecanismos de indução de sono. É que nem bebê, né? O bebê tem que estar quentinho, senão ele não vai dormir. Um bebê com mão gelada... É engraçado, a gente olha muito... Quando a gente tem dúvida, olha pro bebê. O bebê não vai dormir com fome, o bebê não vai dormir com sede. Por mais exausto que ele esteja, não vai dormir gelado. Ele reclama. Né? Reclama. E então, a gente quer se obrigar. São mecanismos... Exatamente, são mecanismos que são próprios da espécie e que a gente vai... É a mesma coisa, o bebê tem aquilo que a gente chama de reflexo gastrocólico. Ele mama, ele evacua. Né? Mamou e encheu a fralda. Esse é um mecanismo normal dos mamíferos, né? Que a gente perde, porque a gente aprende a inibir a evacuação. E esse reflexo vai sendo perdido, porque ele vai sendo desnecessário na evolução, né? No crescimento, na maturação, e a gente perde. É copiar o cachorro, copiar o bebê. São boas dicas, né? Então, olhar para a natureza. Exatamente.
o que você daria de dica, assim, para as pessoas em relação a tanto a prevenção hoje na alimentação, se você tivesse, assim, eu tenho 1 minuto para falar sobre isso. Tá. Então, o que eu dou de dica na prevenção do câncer e de outras doenças, claro, e também para quem é paciente, prevenir uma recidiva. Em 1 minuto é sacanagem. É sacanagem, né? A gente estuda 25 anos da vida, né? Não, tô dizendo assim, vou falar o básico. Tá. Eu primeiro quero falar uma coisinha, Vanessa, que me incomoda muito. Nos tempos que a gente vive, a gente não observa isso. Eu nunca tive alguém que tenha me procurado com o objetivo de prevenção primária. Poxa vida. Eu tenho medo de ter câncer. Nunca. Nem assim o filho de alguém, um histórico. Nunca. Sempre é com a doença instalada. Sempre é a questão da prevenção secundária, né? Eu não quero metastizar, olhos, né? Eu não quero que agrave, eu não quero que evolua, né? Então, isso é uma coisa que é quase inadmissível nos dias de hoje, né? Do mesmo jeito que a gente procura prevenção por outras formas, a gente deveria procurar para câncer. Mas, enfim, respondendo a tua pergunta, linhas gerais. O máximo possível de frutas e verduras, tá? Isso é consolidado, isso não resta dúvidas. Então, que eu consiga comer e se puderem ser orgânicas, melhor. Ah, eu não tenho acesso. Ok. Ainda assim, é melhor do que não comer. Tá? Sempre que você puder buscar uma forma mais natural daquele alimento, né? Então, se eu quero comer um molho de tomate e eu puder fazer em casa, melhor do que comprar a caixinha, mais barato, né? E dá pra fazer quantidade também, né? E mais gostoso, né? Terceiro, se puder inserir integrais, se puder inserir grãos, nozes, oleaginosas, temperos naturais, tudo isso vai formando aquele teclado que eu falei do piano, né? É uma nota aqui, outra ali, outra ali. Quando você vê, tem uma melodia inteira acontecendo, né? Beber muita água, tomar sol, dormir adequadamente, porque não adianta nada você ter uma dieta mediterrânea se você não faz o básico do exercício, o básico do sono, o básico da hidratação. E hidratação com água. As pessoas, elas têm... Parece que água não é líquido. Barato, né? Inclusive. Tem que ser um suco, tem que ser um refrigerante, tem que ser... Né? O meu filho leva água para a escola. Água, né? Parece um ser estranho, gente, ele é a pessoa mais normal, que ele leva água, né? Então, assim, esse tipo de conduta ajuda bastante. E daí a gente tem alguns alimentos que nos ajudam. Então, cacau ajuda, né? Como eu falei, as frutas oleaginosas, nozes, castanhas, avelãs, ajudam. Quando fala grãos, quais seriam os grãos? Os grãos em geral. Então, a gente está falando de linhaça... Também, essas são as leguminosas, né? O que dá em vagem. Todos são muito bem-vindos. Quando a gente fala em grão, a gente fala muito de semente, né? Então, gergelim, linhaça, chia, esses produtos todos. Aveia, um produto maravilhoso que pode ser acrescido em quase tudo e que tem um efeito tanto cardiológico, benéfico, quanto na questão tumoral, né? Muito bem-vinda. Semente de abóbora. Maravilhosa. Mas eu posso preparar aquela que custa super caro lá? Pode, você coloca no forno com sal. Aquela salgadinha gostosa. É boa demais. Aquilo você faz uma salmoura. Cerveja, que é uma delícia, né? Você faz uma salmoura, água e sal. Estraga tudo. Não, água e sal, né? Joga por cima, assim, você espalha numa assadeira, joga aquela água com sal e forno. E ela é fantástica, Fantástica. Vai secar a água, então o salzinho fica incrustado ali, como aquela que você compra. Milho você come também? Aquele milho temperadinho? Ai, coisa boa, aquele milho com melzinho, né? Então, é bom, né? É bom. Mas, assim, as granolas, né? Aquela mistura toda, tudo isso faz diferença, né? Se a gente tivesse consciência de que tudo que a gente faz diferença, tanto para o bem quanto para o mal, a gente viveria melhor. Só que a gente meio que desliga algumas antenas. Consciência e planejamento, né? Consciência para saber o que faz mal, o que faz bem. E planejamento para você organizar tudo isso, porque se você não se dedicar, não vai adiantar nada. Sim. E daí o corpo pede, né? O corpo sente fome. Você vai comer a primeira coisa que você vê na frente. Sim. Pede sono, você vai dormir a hora que tem. Educar a geladeira. Lentilha, ela é super saudável. Super saudável. O pinhão é super saudável. Super saudável. Eu tava vendo, eu e meu irmão começamos a discutir, e eu falei assim: olha, pinhão é riquíssimo em proteína. Aí ele falou assim: não, duvido, deixa eu ver. Ah, tem tantas gramas. Eu falei, nossa, é um montão. Aí ele falou, não, mas não é só isso. Ele tem magnésio, ele tem isso. Gente, é completo aquele alimento. E é tão bom o pinhão. E é uma delícia. Com vinho, né, Vanessa? Não, eu gosto de... Mas vinho tem resveratrol, vinho também tem... Não, mas vinho tem... A dieta mediterrânea, ela prevê vinho, né? O resveratrol... O espumante entra na classificação médio.
médio. A cachaça também. Não, né, aí eu sempre digo que é o auxílio indireto, né? Às vezes a gente precisa daquilo até para aliviar algum momento, né? Então é o auxílio indireto. Mas o vinho tinto, ele é previsto na dieta mediterrânea, né? Ele tá contado. A água, é legal quando você vê a pirâmide mediterrânea, ela tem como base a atividade física. Porque a nossa, tradicional, a gente começa a ver com integrais. Ela tem como base a atividade física. E não é só a formal, é o lazer ativo. Levar cachorro para passear, andar de bicicleta, surfar, dançar, né? E ela aparece muitos copos d'água ao longo do dia e vinho com alguma frequência, né? Então, de novo, é a ideia da individualidade. Todo mundo? Não, é óbvio que não. Mas a gente reconhece quem é o paciente. A gente reconhece quem é o paciente, qual é a frequência, qual é o volume, por quê. Porque sempre tem os porquês. É importante daí, puxando a sardinha para nossa convidada, ter uma nutricionista, né? O serviço público oferece serviço de nutrição? Não dessa forma tão individualizada, né? Então, vamos falar de oncologia. Se hoje você for no hospital oncológico, haverá nutricionistas ali, né? Mas, geralmente, quando você tem contato com esse nutricionista, é por uma situação muito grave, digamos assim. Você está desnutrindo, né? Você está num risco nutricional importante, você precisa adequar a sua alimentação para esta fase do tratamento. Então, não chega a ser essa visão de dia a dia, né? Tipo, e o que eu vou fazer com o resto da minha vida agora? Né? Essa coisa de orientação de alta, por exemplo. O que você vai fazer a partir de agora? Isso faz muita falta. Muita falta. Você gosta de lentilha? Gosto. Eu amo lentilha, mas sabe como que eu amo? Eu gosto da lentilha preparada ali com cebola, com um pouquinho de alho e tal. Mas sabe quando a lentilha para mim é... Olha, gente, eu vou comer só lentilha se eu colocar uma costelinha defumada. Pode? Então. Não. A carne processada tá no grupo 1, né, de câncer do IARC. E não é que assim, eu comi, eu vou ter câncer. Não é. É frequência, né? Exatamente, porque, por exemplo, tá no mesmo grupo do amianto, no mesmo grupo do cigarro. Sério, a carne processada tá no mesmo grupo do amianto e do cigarro. São os comprovadamente cancerígenos. Isso significa que todo mundo que vai consumir terá câncer? Não, porque nós temos fatores de proteção, nós temos questões genéticas, né? Mas ele é a pedra. A pedrinha constante. É a pedra. Ali. É uma pedrinha, digamos, maior. De vez em quando. É uma pedrinha maior, né? Tipo, a gente tem que falar das coisas como elas são, né? Então, enquanto a carne processada está no grupo 1A, no grupo 2A está a carne vermelha. Então, ela já é considerada como? Ela é provavelmente cancerígena, mas mudou a palavra... Muda tudo, né? A outra é comprovadamente. Tá no grupo do amianto e do cigarro. E do agrotóxico. Adriana, foi muito boa a conversa aqui. Passou rápido. Eu queria falar também sobre alimentação infantil. De repente, a gente um dia pode tirar um tempo para isso, né? Porque é um desafio muito grande. Você... Educar filho, né? Educar filho de um jeito que... por exemplo, a gente dá exemplo... Aquilo que você falou, né? Às vezes a gente dá o exemplo que dá certo. Às vezes a gente dá o exemplo que dá completamente errado. O efeito é o oposto, né? É que no caso da alimentação, a gente luta contra hábitos consolidados que vêm da indústria e da mídia. É uma guerra dura, né? Sabe que esses dias eu estava dando aula sobre alimentação em cuidados paliativos, a gente fala muito do comfort food, né? O alimento que traz conforto emocional, e ele é único para cada um, né? Então a gente estava falando que o comfort food do homem, ele tem uma característica muito da comida materna, comida da mãe, né? A mulher tem outra característica tal. No dia seguinte, uma aluna chegou para mim e falou assim: prof, eu fui perguntar pro meu filho qual era o comfort food dele e ele disse que é miojo. Gente, que geração tá aparecendo aí? Tem que pensar nisso. Que geração está aparecendo aí? Que a comida de conforto, a comida de referência, a comida de afeto seja miojo. Tem alguma coisa muito errada. Eu miojo para os meus filhos, mas eu não sabia. Você matou algumas fadas. Você sabe, né? Que toda vez que uma criança come miojo, uma fada morre. Por exemplo, eu já fiz várias vezes churrasco. Então, acaba virando comida de conforto também. Exatamente. E não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Desde que não seja, desde que não seja a única coisa que você queira na vida, né? A comida de conforto, ela é aquela que vai te resgatar, né? Num momento complicado, vai te resgatar. De repente, você tem 6 anos, você tá na casa do seu avô e tem sol lá fora. Você é um portal. A comida de conforto é um portal. Agora, quando a comida de conforto passa a ser miojo, a gente tem que rever toda uma geração. Sim. Adriana,
Volte sempre. Voltarei. Muito Adorei. obrigada. Será sempre bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado. Já tinha gravado outros podcasts? Já, mas confesso que me senti muito feliz aqui. Não, você foi muito bem. Você... Então indique para os amigos se Indicarei. gostou, para os inimigos se não gostou. Não, pelo contrário, né? Os amigos botam fé em mim, os inimigos que precisam saber, né, do que a gente é capaz, se né? inscreva lá no nosso canal também. Com certeza pra receber absoluta. os episódios novos, tanto no Spotify quanto no YouTube. Com certeza Obrigada. absoluta. Obrigada a Valeu. vocês. Super feliz. Obrigado. Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau.